Mais ou menos desde 2010, 2011 surgiu mais a questão do Novembro Azul, né? Então é o mês destinado para a conscientização do câncer de próstata, né? Para quebrar um pouco daquele tabu, né? Muitas vezes os homens têm um certo estigma, né? Tem certo receio de consultar com o seu urologista, com o seu médico, lembrando que o exame digital da próstata, né? Que gera muita ansiedade, esse tabu aí, ele pode fazer parte ou não do rastreio. O rastreio mais importante é com o PSA, tá? Com o antígeno prostático, então é uma coleta de exame simples, tá? É o que mais a gente tem evidência científica, e o exame de próstata pode ser indicado ou não, tá? Então é importante conscientizar, né, que o câncer de próstata é uma doença altamente curável, ela se apresenta na grande maioria das vezes como uma doença localizada, tá? E a gente não pode dar bobeira, tá? É o câncer mais incidente no homem no Brasil, né? Então tem uma questão de saúde pública muito importante, então tem que fazer um acompanhamento, é importante. A maior parte dos casos de câncer de próstata, né, a gente faz o diagnóstico de uma doença localizada, ou seja, uma doença confinada à próstata. Portanto, a maioria das vezes a apresentação inicial ela não vai se dar com sintomas, os casos vão ser assintomáticos. Então é importante, né, os homens terem essa consciência de que tem que ter um acompanhamento, é importante, né, ter seu urologista, um oncologista, o próprio clínico, o médico da família. Então tem que fazer um segmento, tem que sempre conversar sobre a importância, né, de estar atento aos sinais, tá? E saber também que a doença se apresenta muitas vezes sem nenhum sintoma, tá? Quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata? Tá? Então o principal deles é o envelhecimento, sem dúvida alguma, né? Os pacientes que vão chegar aí à 8ª, 9ª década de vida, né, eles vão ter uma chance de até mais de 70%, 80% de chance, né, de ter o câncer de próstata. Ao contrário dos pacientes abaixo de 40 anos, em que o diagnóstico é muito improvável, tá? Outros fatores de riscos que merecem uma atenção. Primeiro, os pacientes negros, tá? Os pacientes, quando fazem o diagnóstico de câncer de próstata, eles fazem de uma forma mais precoce e muitas vezes com tumores mais agressivos. Então, tem que estar atento, tem que discutir rastreio também para essa população. Os fatores de risco, algumas síndromes de predisposição hereditária, como, né, os pacientes que são portadores de mutação em BRCA1, BRCA2 principalmente, ATM, MSH2, MSH6, entre outros. Em relação ao rastreio de câncer de próstata, primeiro, por que se deve fazer? Qual que é a importância, né, do homem, né, ter a consciência de que vale a pena discutir com o seu profissional fazer o rastreio de câncer de próstata? Primeiro, a gente diagnostica, né, a doença numa fase pré-clínica, ou seja, quando não se manifestou com nenhum sintoma, não causou nenhum problema ao paciente. Segundo, diminuição de mortalidade, câncer de próstata específico, isso evidenciado em grandes estudos randomizados. O rastreio, quando a gente indica, geralmente é a partir dos 50 anos de idade, a maior parte dos homens da população, até 69, 74 anos, a depender da literatura, ou se o paciente tiver uma expectativa de vida acima de 10 anos. Tá? Esse rastreio pode acontecer de forma mais precoce se o paciente estiver incluso, né, naquele subgrupo de pacientes com um risco maior para vir a desenvolver o câncer de próstata. Então o novembro é azul, mas o dezembro tem que ser azul, janeiro, fevereiro, março, né, o novembro que a gente enfatiza ainda mais, só que o acompanhamento tem que ser contínuo.